Nós já ouvimos pregações aqui sobre Ruth. Nós temos 2 livros na Bíblia Sagrada que tem o nome de mulher. 2 livros. E este livro de Ruth é um deles. E eu sei que vocês sabem que o outro é Esther. E hoje nós vamos falar em Ruth também, mas vamos destacar aqui uma mãe que foi uma mãe sofredora, por nome de Noemi. Eu gostaria que você ficasse de pé, depois de você ter achado aí o livro de Ruth, capítulo de número 1. Agora de pé, nós vamos ler o capítulo de número 1. E vamos ler 14 versículos. Mais, vamos ler 20 versículos. E diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém da Judeia saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos Malom e Quilom, hefreus de Belém de Judá. E chegaram dos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e vindo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Noemi, porém, disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos. Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter maridos, ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda que tivesse filhos. Esperá-lo-ias até que viessem a ser grandes, deter-vos-ia por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se desagradou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Ofra beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou a tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me incites para que te abandone e te deixe te seguir, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que repousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Até aqui a palavra de Deus. Pode ficar sentado.
Noemi e as mães sofredoras. Diga comigo o tema dessa mensagem. Noemi e as mães sofredoras. Vemos aqui parte da história de 3 mulheres. Noemi, a mais velha delas, Ruth e Orfa. Ruth e Orfa tinham se casado com os 2 filhos de Noemi. Para informação, Malom e Quilom, o nome dos 2. Não sei se você quer colocar o nome do seu filho de Malom e do segundo filho de Quilom. É até um bom nome, né? Malom e Quilom. Ô Malom, vem cá jantar. Ô Quilom, corre aqui porque está na hora de você tomar banho. Bom nome, Malom e Quilom. Nunca vi ninguém chamado Malom e Quilom. Mas diz a história que houve falecimento nessa família. Muito provavelmente uma família feliz. E duro é quando a gente tem que enfrentar morte de familiares. Temos que, na verdade, estar preparados para isso. Você não deve se agarrar tanto ao ponto de dizer assim, não, eu comigo, ou seja, isso não vai acontecer comigo. Você tem que preparar, tem que se preparar. E tem que resistir, acontece. A vida é um ciclo. E nós passamos por aqui e todos nós também chega um dia que vamos partir. Mas naquele tempo, a expectativa de vida era muito pouca. A expectativa de vida era muito pouca. Tempos em que havia muita guerra, muitas vezes as pessoas, a maior parte dos homens, morria com seus 40, às vezes chegava a 50 anos, e muito poucos avançavam muito mais. Muitos poucos. Isso quer dizer que eu, se fosse naquela época, já estava indo com o pé para a cova, não é? E também outros aqui com os seus 40 e tal anos. Era a expectativa de vida. E nos informa a Bíblia que esses 3 homens morreram. Também havia muitas doenças e nós não sabemos o que aconteceu. Sabemos que houve uma tragédia. Primeiro, Noemi sofreu com a perca do marido, Elimeleque, morreu. E depois, obra do destino, aconteceu, os 2 filhos morreram e ficou aquela mulher viúva e com as suas 2 noras. Uma crise abateu-se sobre a vida daquela mulher. Uma mãe, conforme temos aqui muitas mães hoje, temos muitas mães. Agora você pode imaginar a dor no coração daquela mãe. E elas ficaram sabendo que Deus estava dando pão ao seu povo. A terra tinha fome, mas Deus jamais esquece do seu povo. Repita assim comigo: Deus jamais esquece do seu povo. Deus jamais esquece do seu povo. Diga ainda mais, com mais convicção: Deus jamais vai esquecer-se de mim. Deus jamais vai esquecer de mim. Mas isso não indica que nós não temos que mudar. E foi decisão daquelas mulheres, principalmente de Noemi, porque as outras 2 eram moabitas, não pertenciam a Israel. Mas Noemi disse: se lá tem pão, é para lá que eu tenho que ir. Deixa eu te informar, irmão,
aqui é dado o pão da vida, aqui é dado nesta igreja o alimento espiritual, e o seu destino deve ser este lugar. Amém. E foram aquelas 3 mulheres, mas ali no meio do caminho, ou na trajetória, não vamos usar o termo meio do caminho, vamos usar a trajetória. Noemi dirigiu-se àquelas 2 mulheres que eram ainda jovens. Preste atenção que eu não vou demorar muito, apesar de termos tido um grande programa, não vamos avançar dentro das horas. Vamos ser curtos. Aquela mulher, Noemi, com dor no seu coração, ela desejou o melhor para suas 2 noras. Diga assim comigo, eu desejo sempre o melhor para quem está perto de mim. E o desejo de Noemi foi um bom desejo. Eu desejo o melhor para vocês. E disse a Orfa e disse a Ruth, olha, vocês não precisam me acompanhar. Eu já estou velha. Eu já não posso mais ter filhos. E mesmo se eu tivesse, seria muito duro para vocês esperar até que ele ficasse grande, para depois cumprir uma lei que se chama a lei do levirato, para dar continuidade à família, aos descendentes. Vocês podem ir, podem voltar para a casa dos seus pais. E dessas 2 mulheres, uma decidiu voltar para trás. O nome dessa era Orfa. E eu gostaria que você dissesse assim, Orfa não me representa. Orfa não me representa. Mais uma vez, Orfa não me representa. Está em voga essa frase, não é? Agora você vai dizer quem é que te representa. Diga, Ruth me representa. Ruth me representa. Mais uma vez. Ruth me representa. Mas não é a Ruth da irmã Luzia, não. Viu? A Ruth aqui da Bíblia. Bom nome. Bonito nome. Para colocar nos filhos. Porque Ruth é exemplo de lealdade. E preste atenção, você pode prestar mais atenção um pouquinho? Você tem que aprender mais e mais e cada vez mais ser leal. Amém? Amém. Porque tem muita gente que na hora da dor, na hora da tristeza, vira-se as costas. O casamento foi bom, a vida a 2 foi bom, até que abateu-se ou tomou-se sobre uma crise, aí já vive-se emburrado, já vive-se de cara fechada para tudo, e mais alguma coisa, e só discussões, e tudo parece ser tão mal. Vira-se as costas e vai-se embora. Ai, a igreja era tão boa, mas quando chegou o momento difícil, já não quero saber mais. Não quero saber mais. E daqui a pouquinho a gente vai conversar. Normalmente a gente chama aqui o irmão Daniel ou o irmão Ciderley que fala sobre ofertas. Mas eu vou falar hoje sobre oferta com vocês. É preciso esse chamado. E muita gente não gosta de ouvir. E eu já tive pessoas, quando eu telefonei para saber se estava tudo bem, atacou-me ferozmente. Porque nós tivemos um culto administrativo no fim do ano. E eu vou informar para vocês, todos os anos nós temos culto administrativo. Todos os anos. E nem todos participam. E quem participa, preste bem atenção, quem participa deve saber que é muito normal nós falarmos de necessidade, é muito normal nós falarmos de projetos. E se tiver vivendo um tempo de crise,
é para superar esse tempo de crise. E Noemi estava nesse tempo de crise. Inclusive, quando, mais para frente na história, chega a sair da boca de Noemi que Deus tinha se esquecido dela. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus, Ele nunca se esquece de você. Você pode estar passando por momentos difíceis, mas este tempo vai passar. Tempos melhores virão. Orfa beijou a sua sogra e foi-se. Ruth fez uma das declarações mais bonitas que nós podemos ler aqui no versículo de número 16. Ruth 1, 16. Disse, porém, Ruth: não me incites para que eu te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Olha aqui para mim um instante, irmão. Esta caminhada que nós estamos é uma caminhada, uma caminhada de compromisso com Deus, mas também é uma caminhada de compromisso com o seu irmão. É uma caminhada de compromisso com a igreja. Orfa, nós não temos notícia dela, mas de Noemi e de Ruth nós temos notícia. Se nós lermos os capítulos a seguir, que são apenas 4 capítulos, não é muito difícil de você ler sobre essa história. Você vai encontrar ali uma figura chamada Boaz, que foi chamado remidor, assim como Jesus Cristo é o seu remidor. Ele pagou um alto preço por você e ele continua redimindo vidas. E Ruth, na sua trajetória, encontrou esse homem muito rico. Mas só que quando Ruth encontrou esse homem, casou-se com ele, ela não desprezou a sua sogra. Porque tem muita gente que caminha junto até que se ache bem. Quando está bem, revoar. Fui. Não apanha mais. Mas Ruth não. Ruth não. E diz aqui, se você ler lá no capítulo de número 4 e versículo de número 16, você vai ver Noemi embalando o filho de Ruth. Aquela mãe que sofreu tanto, aquela mãe sofredora, agora pôde ter um filho. E diz que a notícia se espalhou, e no mesmo capítulo 4, versículo de número 17, está escrito que a Noemi, aquele filho que era de Ruth, foi considerado filho de Noemi. E espalhou-se a notícia, olha, e a Noemi nasceu um filho. E deu-se o nome a esta criança de Obed. E sabe quem era Obed? Obed foi o avô de Davi. Nasceu-lhe o filho Jessé, e na casa de Jessé nasceu Davi, e nós sabemos que da linhagem de Davi veio Jesus Cristo. E o que você quer dizer com isto, pastor? Eu quero dizer que a dor de Noemi
não durou para sempre. Amém, Jesus. Eu quero dizer que a sua dor, ela não vai durar para sempre, porque o seu Deus está olhando por você. Amém, Jesus. Glória a Você pode estar até passando, se sentindo mal agora, mas se você permanecer fiel, se você permanecer onde há pão. Chama a minha atenção também que numa dada altura que Ruth estava colhendo as espigas, Boaz chegou para ela e disse assim: olha, você não deve colher espigas em outro lado. Vira para o seu irmão e fala para ele assim: irmão, não vá colher espigas em outro lado. Fala para ele. Mas o que é isso, pastor? O que é que significa? Porque tem muita gente que deixa esta igreja. Se você lembrar, já viu aqui outros rostos. E às vezes até nos deixando em dificuldades. Comprometeram-se, estiveram, mas agora estão colhendo espigas em outro lado. Mas você é Ruth, amém? Amém. Você não é Orfa. Você ouve a voz de Boaz, você ouve a voz do seu remidor, você vai permanecer fiel, porque um dia Deus vai te dar a alegria do filho, e você vai poder compartilhar, assim como Ruth compartilhou com a Noemi. Oh, a dor daquela mulher foi abrandada, a dor daquela mulher foi esquecida, porque agora ela estava embalando um filho. Aleluia, glória a Deus, é verdade. Mãe sofredora. Eu sei que tem mamães aqui sofredoras, que sofreram. Eu gostaria que o grupo de louvor voltasse aqui, e nós vamos agora partir para o final do culto.